Pousar em verdes pastos, leva-me pra junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Vamos dizer: o Senhor é a minha luz, Ele é minha salvação. O Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me pra junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Aleluia! Nós cremos na tua palavra, Jesus. Oh, aleluia! Libertados de confiança. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal nenhum, pois o Senhor tira o pé do chão. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. O Senhor com você está. Aleluia! Vamos levantar as nossas mãos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis-nos aqui, Jesus, queremos te adorar em espírito e em verdade. Doce presença nesse lugar. Tu és a
amigo, mais chegado que um irmão. Ajuda em minhas fraquezas, me toca e revela Jesus. Vamos cantar ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Teu é o reino e a glória. Somos tua família aqui. Oh, somos uma família pro Pai, uma noiva que espera o Filho. Somos uma morada para o Santo Espírito. Somos uma família pro Pai, uma noiva que espera o Filho. Somos uma morada. Vamos lá, levante suas mãos, aumente o volume da sua voz. Somos uma família pro Pai, uma noiva que espera o Filho. Somos uma morada. Sim, nós somos uma família. Somos uma família pro Pai. Somos uma morada para o Santo Espírito. Cantar. Doce presença nesse lugar. Tu és a pessoa, o mais importante aqui, mais importante nesse lugar, o mais importante nesse lugar. Nossa presença, doce presença nesse lugar. Tu és a pessoa mais importante nesse lugar, o mais importante nesse lugar, o mais importante nesse lugar. Nossas mãos levantadas diante do Pai, Filho, Santo Espírito, nós adoramos o Trino Deus. Sua presença está aqui agora. Levante a sua voz com suas próprias palavras. Adore a Ele. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito.
rendemos diante de Ti, Senhor. Sabemos que se não fosse a Sua graça e a Sua misericórdia que se renova a cada manhã, já teríamos sido consumidos. Com nossos olhos fechados, nossas mãos levantadas, nos lembramos, Senhor, da Sua graça sobre nós. Enche esse ambiente, Senhor, da Sua graça. Queremos descansar em Ti. Como sou. Deus me ama do jeito que eu sou, mas não desistirá até que veja em mim Jesus Cristo. Graça, favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, castigo merecido que Ele não me deu. É isso que sustenta todo o meu viver. Mas amanheceu, e as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim. E essa é a causa de eu não ser consumido. Como entender que um Deus maior que todo o universo se preocupa com uma simples poeirinha como eu. Tua fidelidade é além de tudo que eu conheço. Quero você, Deus. Se você quer, levante as suas mãos e cante. Eu não consigo entender a graça, eu não consigo explicar
Eu posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração que Deus me ama como Deus me ama como eu sei que tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei que tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, sei que tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei que tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, sei. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Louvamos e bendizemos a Ti, Senhor, pois Tu és digno de toda adoração, de todo louvor. E como é bom nós expressarmos, cantarmos louvores ao Teu nome. Como é agradável estarmos reunidos em família para bendizermos o Teu santo nome. Tenha liberdade, Espírito Santo, para estar agindo em nosso meio. Tenha liberdade, Espírito Santo, para estar conduzindo-nos a uma profunda intimidade contigo. Tudo que nós queremos, tudo que nós necessitamos é estarmos diariamente, continuamente em Tua presença, Senhor. Se faça presente entre nós. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos e queremos Te dar o melhor culto que nós podemos oferecer. Nós queremos dar a Ti, Senhor, com o coração voluntário, com os lábios cheios de louvor, adoração e gratidão ao Teu santo nome. Pois só Tu, Senhor, és digno de toda adoração e de todo louvor. Nós Te agradecemos, Senhor, nós Te bendizemos, e enquanto vivermos, o louvor ao Senhor estará continuamente em nossos lábios, engrandecendo a Ti e Te adorando para todo sempre, até estarmos juntamente contigo, no lar eterno, no lar celestial. Obrigada, Senhor, por essa dádiva que é servir ao Teu santo nome. Aleluia! Seja muito bem-vindo a esse culto de celebração da Paz Church de Florianópolis. Como é bom ter você aí nos acompanhando. Como é bom ter você aí participando também desse culto. É muito, muito gostoso mesmo cultuar ao Senhor. Nós começamos louvando ao Senhor, cantando a Ele, com o coração, com as palmas, dançando, se você, sabe dançar, ou pelo menos balançando aí o corpo em expressão e adoração ao Senhor. Tivemos um momento de oração também. E eu creio que você que está aí nos acompanhando pela tela, você foi alcançado, você já está sendo alcançado por essa ministração desse culto que está acontecendo agora, nesse momento. Seja muito, muito bem-vindo mesmo. Continue conosco até o final dessa programação, até o final do nosso culto online, participando conosco, em nome de Jesus. Vamos agora à nossa Agenda da Paz. Oi, gente, tudo bem? Vim aqui falar para vocês da nossa agenda do mês que está iniciando agora, junho. Seja bem-vindo, junho, em nossas vidas. E nesse mês está acontecendo o nosso Bazar da Paz. Se você ainda não passou ali e conferiu as roupas que tem ali, tá perdendo, viu? Todas as quintas e sextas, das 9 da manhã até as 4 da tarde, você pode estar vindo aqui na igreja, dar uma olhadinha no bazar. Belezinha? E semana que vem, dia 6, nosso domingo, será um domingo especial, porque será o culto de Santa Ceia. Venha você renovar sua aliança com Deus, com sua família, com seus líderes. Vai ser muito legal. Belezinha? E lembrando para vocês
Todas as terças-feiras temos o nosso Tadel, um treinamento avançado para líderes. Você que é líder ou que quer ser líder, está super convidado às 19h30 aqui na igreja, presencialmente. Todas as quartas temos os nossos Life Groups, uma reunião ali durante a semana com nossos irmãos e juntamente com os líderes. Uma comunhão topzera durante a semana, então não fica de fora de um Life Group se você não participa de um. Belezinha? E lembrando também, todos os domingos, nossos cultos de celebração, às 10 da manhã presencial e às 19 horas presencial também. E se você não pode vir presencialmente, tem um online também. Mas se você pode vir, vem. Está sendo muito bacana. Álcool em gel, uso de máscara e o distanciamento. Belezinha? Segue a gente lá no Instagram, no Facebook e se inscreve no nosso canal no YouTube, tá bom? Deus abençoe vocês e tenha uma ótima semana. Uau! Aleluia! Estamos de volta, cultuando ao Senhor, continuando a cultuar ao Senhor. E nós vamos cultuar Ele agora com aquilo que nós temos para oferecer também, que é as nossas finanças. Como é agradável quando chega esse momento do culto em que nós podemos ofertar ao Senhor, onde nós podemos dizer, Senhor, o que eu tenho é do Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que sou, provém do Senhor. Foi o Senhor que fez por mim, e por isso eu tenho alegria em retribuir também com as minhas finanças. É gostoso cantar, é gostoso louvar, e também é muito gostoso contribuir na casa do Senhor, contribuir com as nossas rendas. Lá no livro de Salmos no capítulo 116, no verso 12, diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? E essa é uma pergunta que o salmista faz. E eu acho tão gostoso, porque ele pergunta, como é que eu posso retribuir ao Senhor? Porque Ele tem feito tanta coisa por mim, foi tão generoso, Ele continua sendo tão generoso para comigo, que eu quero retribuir de alguma forma a mais. O rei Davi, como vocês sabem, foi um homem segundo o coração de Deus. E ele reconhecia os benefícios e as maravilhas que o Senhor tinha feito na vida dele. Ele tinha um coração grato ao Senhor, por isso que ele pergunta, como é que eu posso retribuir tudo que o Senhor tem feito para comigo, tudo que o Senhor tem feito na minha casa, tudo que o Senhor tem feito na minha vida? E eu também entendo que nos dias de hoje, nós também temos sido alcançados pela generosidade do Senhor. Nós temos sido alcançados diariamente com o favor do Senhor que é derramado abundantemente sobre a nossa vida. E da mesma forma que Davi pergunta de que forma que eu posso retribuir, eu penso que hoje também cabe essa pergunta: Senhor, de que forma que eu posso retribuir tamanha generosidade que o Senhor tem para comigo, que o Senhor tem para com a minha casa? Como é que eu posso retribuir com as minhas finanças? Como é que eu posso, Senhor? E eu quero te dizer que, além das ofertas, você também tem várias formas de retribuir essa generosidade para com o Senhor. Com o seu tempo, dando a Ele o seu tempo, colocando Ele em primeiro lugar. Louvando a Ele em todo o tempo, que o louvor ao Senhor seja contínuo em seus lábios. É uma forma de você retribuir a generosidade do Senhor. Com o coração grato, entendendo que tudo que você tem vem dEle e é para Ele. E também com as suas finanças, com o dinheiro, ofertando a casa do Senhor, ofertando, dizendo, Senhor, o dinheiro que eu tenho, foi o Senhor quem me deu. E eu também quero retribuir. Da mesma maneira como Davi retribuiu também, ajudando na construção do templo. Também eu quero contribuir generosamente com as minhas finanças. Está aparecendo aí na sua tela os dados da nossa conta bancária, da conta bancária da Paz Church, e você pode estar realizando um Pix, fazendo uma transferência, e deixando que o Senhor fale ao seu coração e que você seja abençoado grandemente. O Senhor Deus nos abençoa de tantas formas, E uma das formas que nós temos é estar abençoando também a obra do Senhor, abençoando generosamente a casa do Senhor. Então,
tem aí a sua oportunidade e não deixa passar essa oportunidade, porque é um privilégio você ofertar na casa do Senhor. Aleluia, Senhor. Bom demais, Pai, termos como contribuir também para com a obra do Senhor. Termos um coração que está disposto a reconhecer que o que temos vem de Ti e é para Ti, Pai. Obrigada, Senhor, pelo coração generoso daqueles que estão nos assistindo e que estão nesse momento ofertando ao Senhor com as suas finanças. Que a Tua graça e o Teu favor seja sobre a vida deles. Continue sendo sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, seja o centro da minha vida, do início ao fim. Toca-me com brasas do altar, consuma-me. Como um incenso, libere o seu fogo e vou queimar sem fim. Jesus, seja o centro da minha vida, do início ao fim. Toca-me com brasas do Ah, que coisa boa! Nós vamos agora para um tempo tão gostoso também, que faz parte da programação do nosso culto online, que é receber a palavra do Senhor Deus. Ah, como é gostoso, porque o nosso coração se sente aquecido, nosso coração se sente ministrado. Eu tenho certeza que você aí, que está nos acompanhando, que você vai dar total ouvido, total atenção a esse momento tão gostoso. Eu sei que você já está fazendo isso, mas agora então a sua atenção vai ser redobrada, porque o Senhor Deus vai falar com você nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia! Que culto gostoso, que presença maravilhosa do Espírito Santo entre nós. Eu sou apaixonado pela atmosfera de culto, por esse ambiente de culto, ainda que seja online. Essa presença do Espírito Santo é maravilhosa. Já alguns cultos eu não estava presente, eu estive um período aí cuidando da saúde, passei um período até hospitalizado, mas com a graça de Deus, eu estou já no processo final da recuperação, já estou aqui podendo trazer a palavra de Deus. Vários pastores ministraram aqui no nosso culto online nesse período. O pastor Sabá Liberal, meu líder, meu discipulador amado, ministrou em um dos cultos, né? O Tiago também ministrou em alguns cultos, que é o nosso auxiliar aqui, nosso pastor que nos apoia aqui na Pastor de Florianópolis, também o nosso amigo pastor Daniel Alencar, e hoje eu tenho o privilégio de estar de volta aqui gravando esse culto para você que está aí, trazendo esta palavra poderosa para você que está através das nossas redes sociais. Então eu quero que você receba esta palavra nesse domingo tão poderoso que Deus preparou, ou talvez até você esteja assistindo num outro dia. O nosso culto ele vai no domingo, mas claro, em outros dias também muitas pessoas acabam assistindo em outras oportunidades. Não importa quando você está assistindo, o importante é que você é muito bem-vindo ao culto online da Pastor de Florianópolis. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, que eu vou chamá-la de a maravilhosa graça. Eu quero falar um pouco desta graça, essa graça que nem todo mundo conhece e que faz uma diferença tão grande nas nossas vidas, e que faz uma diferença tão grande. Aliás, é por causa de Jesus e desta graça poderosa que nós estamos aqui. Então eu quero falar um pouco acerca desta graça maravilhosa. Todos os cultos nós falamos do nosso tema para esse ano de 2020, aliás, 2021, que é: estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Como nós temos visto esses sinais nos acompanhando, quanta coisa poderosa. E claro,
e isso está linkado com aquilo que eu quero falar hoje com você. O primeiro ponto dessa palavra que eu quero trazer é: receba a graça na sua vida. Receba a graça na sua vida. Você precisa receber essa graça. Você precisa entrar debaixo desta graça de Deus sobre a sua vida. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 10, o apóstolo Paulo fala um pouco acerca dessa graça. Ele diz assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. É a graça que me faz ser o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então ele coloca a graça de Deus como a razão, como ou seja, o motivo de tudo aquilo que ele tem realizado. A graça de Deus. E é interessante que, olhando para a vida do apóstolo Paulo, você vai ver em uma passagem em que ele diz assim: eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o principal. Em outra passagem, nós já vemos que ele é o principal dos apóstolos. Como que alguém que é o principal dos pecadores e, de repente, ou seja, com o passar de um período, ele se torna o principal dos apóstolos, o principal daqueles que realiza a obra de Deus? Só tem uma resposta. Como isso pode acontecer? Graça, somente a graça. Tem algo que eu já falei em outras oportunidades, né? Repito isso em muitas vezes. Se você ver uma tartaruga em cima do poste, pode ter certeza, ela não chegou lá sozinha. Alguém ajudou para que ela pudesse chegar naquele lugar que ela está. Você vê, por exemplo, um cristão na igreja que era usuário de drogas, até mesmo era um traficante, um assaltante, uma pessoa que tinha uma vida totalmente errada. E agora você vê essa pessoa na igreja, servindo ao Senhor, caráter transformado, uma vida totalmente mudada. É a graça, é somente a graça que leva a pessoa a viver essa transformação total. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Uma moça que tinha uma vida devassa, uma vida totalmente de prostituição, de imoralidade. Passa um período, essa moça é ministra de louvor na igreja. Essa moça está adorando o Senhor na igreja. Quem fez isto? É somente a graça. É somente a graça. Se eu fosse falar da minha vida, claro, eu ia falar, é só por causa da graça que eu estou aqui. Quantos erros eu cometi ali na idade de 18 anos, 20 anos. Quantos erros na minha vida eu cometi. Se hoje eu estou aqui fazendo a obra de Deus, trazendo a palavra de Deus para você, é só por causa da graça. É só a graça. Você vê alguém sendo muito usado por Deus, um pregador, um cantor, um missionário, você vê alguém muito usado por Deus, não é outro motivo, não é outra razão, é somente a graça. Só a graça é que está fazendo essa obra acontecer, essa transformação acontecer. Quanto vale a obra que Jesus fez por sua vida? É a pergunta que eu faço. Você já parou para pensar o valor da obra que Jesus fez para trazer a graça sobre a sua vida? Porque na realidade, o valor de algo é o valor que alguém está disposto a pagar. Quando uma pessoa paga um valor muito alto por um objeto, aquele é o valor do objeto. Quando acontecem esses leilões, né, de objetos antigos, ou algo que pertencia aos famosos, você fica pasmo. Um quadro vale milhões de dólares. Um vestido foi arrematado por tantos milhões de dólares. Às vezes um objeto que aparentemente tem tão pouco valor,
mas alguém paga valor astronômico por aquele objeto. A minha pergunta é: quanto vale aquele objeto? O valor que a pessoa pagou por ele. Esse é o valor daquele objeto. Ou seja, você, não importa quem é você, Jesus pagou por você um preço inestimável. O preço que Deus pagou por você é um preço que não tem como calcular. Ele deu o Filho dele. Ele não enviou um anjo. Ele não enviou um profeta. Ele não enviou uma pessoa para morrer em seu lugar. Ele enviou o próprio Filho. O próprio Filho deu a vida para que você pudesse estar debaixo dessa graça. Então, receba a graça de Deus na sua vida. Deixa essa graça te envolver. Não importa a situação que você esteja, não importa o problema que você esteja vivendo, você pode viver debaixo dessa graça. E essa graça traz a transformação, a mudança que você precisa. É só mesmo por causa dessa graça. A segunda coisa que eu quero falar com você: seja um agente transmissor da graça para outras pessoas, para outros. Seja um agente transmissor da graça. Você precisa ser esse agente transmissor. Na realidade, este é o segredo. O segredo de você manter a graça na sua vida, você está cheio da graça, é você ser esse agente transmissor. Quanto mais você transmite graça para a vida das pessoas, muito mais cheio de graça você vai estar. Vai depender de o quanto você está disposto a ser esse agente de transmitir graça para a vida das pessoas. Nós somos mais ou menos, assim, citando um exemplo, como um lago. Imagina um lago que ele recebe água que vem de um rio. Um rio traz água para este lago. Este lago, ele precisa emanar esta água para outra direção. Porque se ele não mandar essa água para outra direção, este lago, ele vai acabar inundando tudo à volta. Então, para ele permanecer aquele lago bonito, saudável, ele precisa enviar essa água que ele está recebendo para outro lugar. A graça é desse jeito. Então você precisa ser esse agente transmissor da graça, para que a graça que está sobre você flua sobre a vida de outras pessoas. Veja o que Jesus diz em Lucas capítulo 6, eu vou ler dos versículos 36 ao 38. Você vai entender como essa graça precisa ser transmitida, como essa graça precisa fluir de nós para a vida de outras pessoas. Ele diz assim, Jesus dizendo: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Olha o que Jesus vai ensinando aqui. Nós precisamos ser misericordiosos, ou seja, se colocar no lugar da outra pessoa, enxergar as coisas pelos olhos dela, pelo lugar que ela está. É muito fácil julgarmos as pessoas, e ele está dizendo: seja misericordioso, tenha misericórdia, se coloque no lugar dela. Ou seja, olhe as coisas pelo ângulo da visão que ela está. E Jesus continua dizendo no 37, não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Olha essa palavra de Jesus. Meu Deus, é impactante.
Ele está dizendo que o modo com que eu trato as pessoas, o modo com que eu olho, o modo com que eu faço as coisas, vão determinar o nível de graça que vai estar sobre a minha vida. É isso que ele está dizendo. À medida que você é misericordioso, à medida que você não está julgando as pessoas, à medida que você está perdoando, à medida que você está apoiando, é a medida que você vai receber de graça sobre a sua vida. É isso que ele está dizendo. Você vai receber uma boa medida. Uma boa medida. Vou voltar no 38. Ele diz: deem, e lhe será dado. Do que ele está falando? Está falando de graça, de atitude. Está falando do modo com que você trata o seu cônjuge, seu filho, seu pai, seu irmão, seu vizinho, as pessoas à sua volta. Ele diz: dei e lhe será dado. Do jeito que você dá, do jeito que você age, do jeito que você faz, você vai determinar a medida que você vai receber. Só que tem um detalhe: você vai receber, ele está dizendo, uma boa medida. Uma medida calcada. Os mais antigos lembram quando nós comprávamos cereais em sacas, né? Você comprava lá uma saca de feijão, por exemplo. Então, aquela saca era sacudida. Sacudia para que pudesse caber o máximo de cereal dentro daquela saca. Então, ela era calcada, sacudida. E ele está dizendo: o que você faz vai voltar para você. Vai voltar não a mesma medida. A medida que você julgar vai voltar para você calcada, sacudida, transbordante. A medida que você medir, você vai receber. Olha que forte isso. Você vai receber muito mais. Então, à medida que você for misericordioso, à medida que você perdoa as pessoas que te ofendem, à medida que você ajuda, à medida que você elogia, à medida que você faz as coisas boas, você vai receber isso. Mais. Então você precisa ser um agente transmissor da graça de Deus para a vida das pessoas. Ainda dentro deste ponto, eu queria falar sobre esse assunto. Saiba enxergar o melhor nas circunstâncias. Sabe, queridos, às vezes nós não enxergamos o melhor nas circunstâncias. No ano de 1992, eu sofri um acidente de carro. E eu fiquei tão chateado. Mas eu fiquei tão chateado, eu ficava falando para Deus: mas por quê? Por que aconteceu isso comigo? E eu me lembro que eu ficava: mas por quê? Mas por quê? Por que isso aconteceu? Quase 30 anos atrás. Mas eu me lembro: mas por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? Como se eu não pudesse ter vivido aquilo. E claro, o acidente foi culpa minha. Eu fui responsável e provoquei aquele acidente. Mas mesmo assim, eu estava perguntando para Deus: por quê? Por quê? Por quê? Infantilidade, falta de entender as coisas. Eu não lidei bem com aquela circunstância. Agora, há pouco tempo, eu fui acometido pelo Covid e teve um agravamento. Cheguei a ficar internado, passei 8 dias internado. E já com a maturidade que eu tenho agora, eu já reagi totalmente diferente. Eu já busquei olhar para toda essa situação que aconteceu com outros olhos. Eu já comecei a ver essa situação com outros olhos. Eu comecei já a entender: algo eu vou aprender com isso. Eu vou aprender alguma coisa. Eu vou aproveitar esse tempo para aprender algo, para rever a vida, para olhar com olhos diferentes as coisas.
me fez tão bem. Mas como me fez bem olhar para essas circunstâncias com este olhar. Sabe o que passou pela minha mente? Eu comecei a pensar, nesse período que eu estou internado, eu poderia neste momento estar vivendo coisas horríveis. E Deus, para me proteger, permitiu que eu viesse para cá, para que eu pudesse estar aqui protegido. Quantas coisas poderia ter acontecido de muito pior comigo naquele período. Então eu tinha certeza que Deus estava me protegendo, que Ele estava comigo, que a graça dEle estava sobre mim, embora aquelas circunstâncias. Nós precisamos aprender a enxergar o melhor nas circunstâncias. Bateu o carro, olha o melhor. Olha o melhor, você ficou vivo. Não causou grandes danos a você. O carro a gente conserta, a gente compra outro. Aconteceu algo negativo, faz parte da vida. Tem gente que acha que o cristão, quem serve a Deus ou quem crê em Deus, não vai viver circunstâncias negativas. Não. Jesus diz, no mundo você vai ter aflições. Outra coisa, ele diz, invista em tesouros do céu, onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não destrói. Jesus está falando para os discípulos, ou seja, aqui na terra, o ladrão vai roubar, a ferrugem vai destruir, virão circunstâncias negativas. Jesus fala disso naquela parábola da casa. Lembra que ele fala de construir a casa sobre a rocha? Ele diz, construa a casa com profundos alicerces, ou seja, ouça a minha palavra e pratica essa palavra. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, quando vier a chuva, quando vier a tempestade, sua casa vai ruir. O que Jesus está dizendo? Virá a chuva, virá a tempestade. Você precisa estar alicerçado. Você precisa ter um olhar bom, buscando o melhor nas circunstâncias que você está vivendo. Olhe para as circunstâncias com um olhar diferente. Em vez de ficar olhando o negativo, comece a olhar o positivo. Outra coisa que eu quero falar dentro desse assunto ainda: saiba enxergar o melhor nas pessoas. Enxerga o melhor nas pessoas. Você não pode estar olhando para as pessoas como se elas fossem igual a você, como se elas tivessem tido a mesma família que você, como se elas tivessem tido a mesma educação que você. Você não pode olhar para as pessoas desse jeito. Quando você olhar para uma pessoa da vida totalmente torta, aquela pessoa que está com a vida totalmente errada, jogada, busque olhar o histórico de vida dessa pessoa. É mais fácil a gente julgar as pessoas, acusar as pessoas, do que entender as pessoas, do que olhar que tipo de vida ela teve, que tipo de pai, que tipo de mãe, a família que ela foi criada. Quando nós olhamos por esta ótica, a gente consegue viver muito melhor. Quantas pessoas estão atirando pedra nas outras, criticando, zombando, xingando, até desejando o mal. E ela não sabe o que essas pessoas passaram. Ela não sabe o ambiente que essa pessoa foi criada. Não sabe o que essa pessoa passou na vida. Talvez essa pessoa viveu algo horrível, que marcou a vida dela de forma negativa e fez com que hoje ela estivesse vivendo esta vida. Ela está hoje agindo desse jeito, que é reflexo de algo que ela sofreu. Ou seja, eu estou olhando para essa pessoa com uma perspectiva diferente. Em vez de olhar julgando como Jesus falou, eu vou buscar o melhor nessa pessoa. Talvez se você tivesse vivido as experiências negativas que essa pessoa viveu, certamente você ou eu seríamos talvez até pior do que ela. É questão de buscar entender, olhar por esse prisma, buscar entender que
algo aconteceu que levou ela, que conduziu ela para essa direção. Sabe de uma coisa? Todos nós temos pontos fortes, mas todos nós temos pontos fracos. Os nossos pontos fortes não é mérito nosso, é graça. É a graça de Deus sobre nós que nos faz termos esses pontos fortes na vida. Mas todos nós temos áreas frágeis. Todos nós temos uma área da nossa vida que nós precisamos vigiar, que nós precisamos ficar atentos, senão nós caímos também, como essas pessoas caíram. Então nós precisamos ter essa visão e buscar enxergar o melhor nas pessoas. Se não fosse pela graça de Deus, eu jamais estaria no lugar onde eu estou. E eu vou dizer uma coisa: se não fosse a graça de Deus, com certeza, mas com certeza absoluta, eu jamais seria quem eu sou. Se não fosse a graça de Deus, pode ter certeza de uma coisa: eu estaria destruído. Eu estaria destruído. Porque a vida que eu levava ali com 18 anos, 20 anos, se não fosse a graça de Deus, eu não sei aonde eu estaria. Talvez nem vivo eu estaria. É a graça de Deus, é somente essa graça de Deus. Sabe de uma coisa que eu aprendo nesse texto que nós lemos agora nas palavras de Jesus? A maneira com que você enxerga as pessoas vão enxergar você. Como você tem enxergado as pessoas à sua volta? É isso que ele diz: o modo com que você trata, você vai ser tratado. À medida que você mede, você vai ser medido. O modo com que você enxerga, você vai ser também enxergado, visto pelas pessoas. Por isso que eu preciso olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Por isso que eu preciso ser esse agente transmissor da graça, porque as sementes que eu semeio, eu vou colher, e isso faz toda a diferença. Então vamos escolher. Faça hoje um voto. Escolha acreditar o melhor nas pessoas. Escolha olhar para elas vendo sempre o melhor. Escolha isso. As falhas que elas cometem, nós vamos cobrir com o amor. Porque a palavra de Deus diz: o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Sabe o que é suportar? Suportar é dar suporte. Então nós vamos dar suporte para as pessoas, ajudá-las a vencer essas áreas. Quando te der vontade de criticar a sua esposa, sabe o que você tem que parar para pensar? É por causa dos defeitos dela que ela escolheu você e não um marido melhor. Se der vontade de você criticar o seu marido, pare e pense: é por causa dos defeitos dele que ele escolheu você e não uma esposa melhor. Então nós temos que parar com essa ideia de querer criticar as pessoas. A Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de transgressões. Então fale das virtudes das pessoas, elogie as pessoas, recuse falar das falhas delas. Elogia, seja um agente transmissor da graça de Deus no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa. Você vai ver, a sua vida vai ser uma vida sem remorso. Você vai viver uma vida tranquila, feliz, em paz, quando você passa a ficar falando do melhor das pessoas, buscando qualidade nelas, vendo o melhor na vida delas. Isso faz uma diferença muito grande. Quando a gente passa a tratar as pessoas desse jeito, muda tudo. Mas muda tudo. Sabe o que vai acontecer? A graça de Deus vai fluir sobre você e vai fluir sobre elas, porque você vai ser um agente transmissor dessa graça para a vida delas. Claro, quando olhamos as pessoas naquele estado, nós não sabemos o que elas estão passando. Então, em vez de nós julgarmos,
nós vamos ser misericordiosos e agente da graça. Sabe o que vai acontecer? Graça sobre a minha vida, e cura na vida dela, e bênçãos na vida dela, porque eu decidi ser um agente da graça de Deus. Eu estou terminando já, mas eu queria falar umas 2, 3 coisas com você antes de terminar. A primeira, o mundo está cheio de pessoas que precisam de alguém que entende elas, que não critica, que não zomba, que não joga palavras de maldição sobre elas. O mundo está cheio de pessoas esperando alguém que transmita graça para elas. Decida ser um transmissor da graça. Deixa eu contar um testemunho. Muitos anos atrás, uma mulher, junto com a sua família, se converteu na igreja que nós pastoreávamos. E um período depois, ela estava ainda naquele período, ainda bem nova convertida, havia uma irmã que acompanhava ela, que fazia esse acompanhamento de fé com ela. Nós chamamos de discipulado. Havia uma irmã que a discipulava, aquela irmã nova convertida. Um dia, em uma conversa, em uma reunião ali de discipulado, aquela mulher comenta de forma assim muito tranquila, muito natural, que tinha encontrado um amigo do tempo da escola no dia anterior e tinha tido relações sexuais com esse amigo. Detalhe, essa mulher era casada, mãe de filhos. Aquela irmã que acompanhava essa senhora recém-convertida ficou na hora assustada, perplexa. Por quê? Porque essa irmã que contou para ela sobre esse adultério, falou como se estivesse contando que foi numa loja comprar uma roupa. Não falou como se tivesse cometido um pecado. Ela comentou de forma assim, muito natural e muito tranquila. Ontem eu encontrei um amigo antigo da escola e tal, e aí fomos para um local e tal, tivemos lá uma relação sexual, de forma assim muito natural. Aquela irmã ficou pasma ao ouvir de forma tão fria aquela história. E ela começou a aprofundar. Eu preciso te conhecer melhor e entender a sua vida. Sabe a conclusão da história? Aquela irmã recém-convertida tinha se convertido, aliás, tinha sido criada numa casa onde tanto a mãe como o pai traziam os seus amantes de forma muito natural. Muito natural. Ela foi contando. Desde a infância, adolescência, até a época que ela se casou, o pai trazia as amantes para dentro de casa, a mãe trazia os amantes para dentro de casa. Ela cresceu num lar onde adultério era uma coisa corriqueira e normal. E ela ainda não tinha sido tratada nessa área, ela não conhecia ainda essas verdades bíblicas. Quando aquela irmã que a discipulava contou para ela como que a palavra de Deus falava acerca do assunto, ela ficou chocada, ela ficou tão arrependida. E claro, confessou ao seu marido e se entenderam, se perdoaram, e ela passou a ter uma vida santa a partir daquele momento. Então, antes de julgar alguém pelos seus atos, nós precisamos entender que cultura essa pessoa viveu, o que ela aprendeu, quais são os exemplos que ela recebeu. Nós precisamos ser misericordiosos, não julgar, mas ser agentes de graça para a vida dessas pessoas, agente dessa maravilhosa graça. Sabe, queridos, às vezes olhamos para uma pessoa que está na igreja e ficamos às vezes até julgando. Aquela moça de baixa reputação está aqui como membro da igreja. Vou ser bem sincero, eu prefiro essa moça de baixa reputação estar aqui na igreja do que numa esquina vendendo o corpo, do que numa balada usando drogas. Porque o próprio Jesus diz, os sãos não precisam de médico, os doentes sim. Então, nós estabelecemos numa palavra, o pastor Eibe, nosso líder, ele tem uma palavra sobre esse assunto, ele diz assim:
Nossas igrejas não devem ser museus para colocar na exposição pessoas perfeitas. Elas devem ser hospitais para acolher os feridos e os que estão em solidão. Nossa igreja não é museu. Não estamos aqui para colocar em destaque os perfeitos. Nós estamos aqui como um hospital para acolher e ajudar os doentes. Sermos transmissores de graça para que essas pessoas sejam curadas através da graça. A mesma graça que agiu na minha vida pode agir na sua vida. Vamos ser agentes transmissores da graça? É o convite que eu faço para você agora. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, você pode fazer isso agora. Como que eu faço, pastor Jairo? Você pode repetir essa oração comigo. Você pode dizer assim: Pai, eu entrego a minha vida total e completa ao Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados, me lava com o sangue de Jesus e me purifica. Toma minha vida, põe em mim o teu Espírito, porque eu declaro diante de todo mundo espiritual, que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, para a glória de Deus. Amém. Pronto, você entregou a sua vida para Jesus. Você pode passar um WhatsApp para nós, está aqui o Fale Conosco, que nós queremos ajudar você, acompanhar você, para você seguir essa vida de fé. E eu quero orar por todos agora. Se você quiser levantar uma mão, orar junto comigo, eu quero abençoar você. Pai, como agente da graça, agente transmissor da graça, eu quero ordenar agora bênçãos sem medida sobre a vida de cada um dos que estão comigo. Eu ordeno agora cura, libertação, bênçãos financeiras, provisões, proteção. Eu ordeno agora que cada um dos que estão comigo nesse culto sejam agora cobertos pela sua graça, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a paz e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua família, hoje e sempre. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo culto, em nome de Jesus. Um abraço.